2 Samuel capítulo 21, versículo 15. 2 Samuel 21, 15. Vamos todos juntos? Ouve ainda, diga comigo, ouve ainda. Na minha versão está dizendo assim, de novo, diga de novo. Os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi com seus soldados Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito cansado. Diga, muito cansado. Feche seus olhos. Soberano e eterno Deus, Pai, louvado, engrandecido, enaltecido seja o teu nome. Obrigado por este tempo na tua casa, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já falou conosco, através dos louvores, da escola bíblica dominical. Pedimos agora, Senhor, continua a falar conosco através da tua palavra. Abre nossa mente, nosso entendimento, Pai, para que possamos entender, absorver e colocarmos em prática tudo quanto vamos aprender essa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Podem tomar licença. Minha voz não está nada fácil, mas vou tentar ser menos eloquente, para que eu consiga chegar até o final. Pedir o pessoal do som me dar um pouquinho mais de som, para que assim eu esforce um pouquinho menos e consiga ir até o fim. Nós lemos aqui uma passagem sobre duas coisas: uma nova guerra e sobre um homem que se cansou. Eu estive pensando quanto isso é impactante para nós, como isso é real, como isso é contemporâneo, como isso acontece hoje na vida de tantas pessoas. Certamente muitos que aqui estamos num contexto de cansados da guerra. E o cansaço pode estar tentando sabotar você. Isso é um perigo, a gente precisa ter uma atenção muito grande nisso. Quando o Espírito Santo me levou esse texto, eu falei, meu Deus, é um despertar para a nossa igreja nessa manhã. Porque o diabo pode usar o cansaço para sabotar você, com o objetivo de fazer você desistir e não ir mais adiante nos projetos que Deus tem para a sua vida. Sabe quando você está cansado? E quantas vezes a gente escuta isso? Ah, vou dar um tempo aqui, pastor, porque eu estou muito enrolado, eu estou muito atarefado, eu estou muito cansado. E às vezes, quando você percebe de tantas coisas que te fazem cansar, aquilo que primeiro você abre mão, é de fazer algo na obra do Senhor, é de fazer algo para o Senhor. E eu não estou falando só de cansaço, às vezes de escassez. As pessoas, estou cansado de viver nessa situação difícil, estou cansado. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando porque você pode estar num bom momento, e o cansaço pode fazer você impedir de celebrar as suas conquistas. Sabe, o cansaço, ele é tão, quando ele sabota você, ele é tão terrível, que mesmo que você esteja no melhor momento, você não consegue usufruir disso, você não consegue celebrar isso. E às vezes você pergunta, pastor, eu estou cansado sim, mas eu venho nos cultos, isso não me blinda de ser sabotado? Não, isso nunca vai te blindar de ser sabotado. Estar aqui não é blindagem para que você não seja sabotado pelo cansaço, para que o inimigo não use isso na sua vida. O inimigo pode usar o cansaço para parar você. Pensa, alguém cansado, a pessoa quer parar. Nem sempre o diabo está trabalhando para tirar você da igreja. Porque na igreja não é necessariamente, estar na igreja não é necessariamente estar vivendo projetos de Deus para a sua vida. Vou explicar isso. Por vezes é mais estratégico para o inferno que você permaneça na igreja, cansado, sem propósito, desanimado, estressado, sem ter uma transformação, sem ter um novo nascimento, do que lá fora, porque lá fora você pode despertar. Então, às vezes, estar vindo aqui, você acha que, eu estou indo na igreja e só por vir, está me blindando de ser atingido por certas coisas? Não. Só religiosidade não resolve nada, meu irmão. Estar em uma atmosfera de adoração não te faz um adorador. Eu vou repetir isso. Estar num ambiente
de adoração não faz você de um adorador. Estarmos em um ambiente aquecido não nos faz queimar. É importante nós entendermos que estar na igreja não simplesmente é uma situação para nós estarmos blindados de ataques de Satanás. E como eu vou saber se eu estou sendo atingido por estratégia? Eu vou dizer pelo menos duas características. Uma coisa que o cansaço faz: o cansaço nos deixa irritado. Irmãos, como eu sou prova disso. Meu Deus, como a gente fica, como eu fico irritado e mal-humorado quando eu estou cansado. Sabe, isso a gente aprende muito isso no congresso de casais. Isso foi algo que muda o relacionamento de um casal. Porque cansado, nós vamos sempre estar. O problema é quando o cansaço nos sabota. E eu vou explicar isso. Essa irritabilidade que às vezes nós temos, o homem quando chega em casa, imagina, passou o dia inteiro trabalhando, no estresse danado, patrão, chefe, pressão, metas, não vendeu o que precisava vender, não atendeu, funcionários, enfim, trânsito. Aí você chega em casa, irmão, cansado, estressado. E aí, a esposa está num contexto parecido com esse, o dia inteiro, criança, escola, casa, trabalho e tudo. E quando chega em casa, a esposa você botou o pé dentro de casa, ela vai descarregar tudo em você, porque a mulher é emocional. Ela vai falar tudo para você, todos os problemas que ela teve. Você não aguenta nem, se já olha e faz, daqui a pouco, antes de você sentar na mesa para jantar, você já está estourando. E aí é onde essa questão que é externa se torna interna, e é onde eu quero chegar. Por quê? Porque o cansaço de quem está irritado, ele perde fácil a alegria. Então, entenda o que eu estou falando. Se você chega em casa, se você está irritado, mal-humorado, e você está com algo em você, quem está do outro lado, não está percebendo, não está sendo diretamente atingido. Mas se começa a ter um conflito, você começa a falar, você começa a pôr para fora. Aí aquilo que é interno se exterioriza. E é isso que está sendo exteriorizado, entra na pessoa que está do outro lado. E aí entra, irmão, e aquilo interioriza na outra pessoa, e a alegria vai embora. Entenda isso. Quando isso acontece, o cansaço rouba a alegria. Aí já não é só cansaço. Aí o cansaço trouxe irritação. Olha a sabotagem. O cansaço trouxe a irritação. E aquele tempo que era para você estar em paz quando você chega em casa, aquele relacionamento bom com a esposa e com filhos, aí já houve uma discussão, e essa discussão já te roubou a alegria. E você pode estar vivendo um momento maravilhoso da sua vida. Você pode estar com um carro novo, você pode estar com viagens para o Brasil, para o exterior, você pode ter sido promovido no seu trabalho, mas você não consegue usufruir de nada. A alegria vai embora, a prosperidade vai embora. Como assim a prosperidade vai embora? Porque prosperidade, irmãos, é você usufruir do que você tem. Se você pensa que prosperidade é dinheiro somente, você está muito enganado. Não adianta nada a pessoa ter milhões e milhões e não usufruir daquilo. Você quer ver uma coisa? Quando eu estou dizendo disso, vamos supor, às vezes você sai para passear, para viajar, e você não descansa. Você está num lugar lindo, você está num ambiente bacana com a família, mas você está cansado, você está estressado, você continua fazendo as coisas que você fazia antes de sair de férias, você está vivendo o melhor momento, mas você não está usufruindo dele. Isso rouba, cansaço, sabota você. E a ideia que eu estou trazendo nessa manhã é para não deixar o cansaço fazer você desistir. Eu lembro que uma vez, olha como somente ter dinheiro não é prosperidade. Eu lembro que eu estava uma vez lá no Mato Grosso, e eu coloquei, nós estávamos trabalhando lá, e eu tinha um dos caminhões, eu levei um novo, e falei assim, vou colocar à venda o mais antigo. Tinha apenas 3 anos de uso, um caminhão lindo. E eu falei assim, eu vou trazer para São Paulo. Conheci
um lojista, lá em Sorriso, uma cidade muito, muito próxima do Mato Grosso. E eu encostei o caminhão lá, estava limpinho, aquele trato, encostamos lá na loja, e chegou um senhor, num carrinho bem derrubadinho, popular, desceu, com a roupa bem surrada, e ele entrou na loja, tinha vários caminhões, ele não sabia que aquele era meu, eu tinha acabado de deixar, estava conversando com o dono da loja, a gente virou até amigo, e ele falou assim, chegou assim perto do coisa, interrompeu a conversa, bem sem educação, estava conversando com ele, e ele falou o nome do dono da loja, nós estávamos próximos do caminhão, e ele pegou, cuspiu no chão, e falou assim, quanto que é essa porcaria aí? Ô, irmão. Aí o domínio do Espírito, vem, segura. E ele falou, ô, seu fulano, é tanto, tá novinho, isso aqui lá, fez a propaganda. E ele falou assim, ó, se você quiser tanto nessa coisa, aí você me liga. Virou as costas e foi embora. Falou bem abaixo do que aquilo que nós estava pedindo. Eu olhei, antes de eu dar uma palavra, ele pegou o carrinho dele e foi embora. O dono da loja falou assim, olha, não fica bravo, ele é assim mesmo. Eu falei, esse cara tem dinheiro para comprar esse caminhão? Ainda ser mal educado desse jeito? Ele falou assim, você não está entendendo. Esse cara, esse senhor, é um dos homens mais ricos da cidade. Lógico que ele falou assim, meio que exageradamente, falou assim, a metade da cidade é dele. Ele tem uma fazenda aqui que tem não sei quantos 1000 hectares. Esse homem tem muito, muito dinheiro. Então, resumindo, o sujeito era tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Então, prosperidade não é ter dinheiro. Estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, quando o cansaço rouba você, sabota você, não importa quanto dinheiro você tem. Se você não usufrui daquilo, porque prosperidade é usufruir o que você tem. Uma outra característica que você pode estar sendo atingido por isso é a autossabotagem. A autossabotagem tem parado mais pessoas do que muitos levantes do inferno. O cansaço mental nos leva ao desânimo, à depressão e, consequentemente, sabotamos a nós mesmos. E como identificar a autossabotagem? Geralmente nós procrastinamos as tarefas. Nós temos autocrítica constante. Isso é cansaço, irmão. Cansaço mental faz isso. Se comparar demais com os outros, deixar de suprir as suas próprias necessidades, vitimização, autocrítica, medo, ansiedade, estresse, frustração, desmotivação. Você pode estar sendo sabotado, você pode estar sendo atingido por isso mal. Escute uma coisa, o número de pessoas que tiram a própria vida é muito maior do que o número de assassinatos. Vou repetir isso. O número de pessoas que tiram a própria vida é maior do que o número de assassinatos, ou seja, tem mais pessoas se matando do que sendo mortas. E essa questão, que quando atinge o cansaço, atinge a mente, quando o cansaço atinge o nosso emocional, aí nós começamos a fazer coisas que nós começamos a nos auto-sabotar, e às vezes nós comemos demais. Uma das coisas que as pessoas fazem, vocês sabem que doenças relacionadas à obesidade matam mais do que a fome. Verdade. Tem mais gente morrendo por comer demais do que morrendo por comer de menos. Cansaço, autossabotagem. Isso é um perigo, irmãos. Isso para muita gente. Diga comigo assim, eu posso estar cansado, mas não vou desistir. Não vou parar. O texto que nós lemos está falando de um grande homem na Bíblia. Um homem que foi e continua sendo inspiração para muitas gerações, um homem que andava com Deus, um homem segundo o coração de Deus. Davi fica conhecido em 1 Samuel 17, quando ele chega na batalha e vê lá o gigante. Todos conhecem essa história. Vê lá o gigante Golias, qualquer criança conhece essa história. E esse gigante está ali afrontando Israel já por mais de 40 dias. Bom, Davi vem, mata Golias, se casa com a filha do rei,
e ganha para si muita fama. E o rei fica com ciúmes. E o rei começa a perseguir Saul. O rei Saul começa a perseguir Davi. Davi torna-se o homem mais procurado e perseguido por seu sogro. De todo o reino, ele era o homem mais procurado. Só que em determinado momento, o seu sogro é morto na guerra. Mas ele não é morto em combate. Ele é morto na guerra. Quando ele vê que perde a guerra, num ato de covardia, ele se mata. Mas antes de se matar, ele pede para o seu escudeiro: olha, me mata aqui, eu prefiro morrer do que ser pego por esse pessoal aí. Covardia. E o escudeiro não tem coragem de fazer isso. E o que ele faz? Ele se joga em cima da sua própria espada. E o escudeiro, por ver aquilo, faz a mesma coisa. Entenda isso, uma liderança não é feita pelos belos discursos. É feita por exemplo. Olha como o exemplo pode atingir as pessoas. Isso serve para pai, para mãe, para gestores, para pastores, para líderes. Na vida o que mais influencia não é o que você fala, mas é o que você faz. Por isso que Provérbios 22:6 vai dizer assim, ensina a criança no caminho que deve andar. Sabe o que é ensinar no caminho? Não é dizer, olha, vai ali, vai na igreja, vai nos cultos, lá é o caminho, não. Ensinar a criança no caminho é estar junto, é no caminho. O que você faz dentro da sua casa, o que você faz, o seu exemplo para o seu filho, para a sua filha, para o seu liderado, é muito mais valioso, tem muito mais impacto do que muitas palavras que você faz. O Saul se joga sobre a espada dele, o escudeiro faz a mesma coisa. Mas neste texto que nós acabamos lendo, voltando agora para o Davi, esse texto que nós acabamos de ler, vai dizer que, de novo, gente, diga de novo. Talvez você está assim, pastor, eu estou aqui, mas de novo levantou uma guerra contra mim. Estou cansado. De novo. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. De novo, Davi foi com seus soldados para a guerra. E lutaram contra esses filisteus. Mas agora Davi, aconteceu algo com ele que a Bíblia não relata nas outras guerras. Davi se cansou. Após anos de reinado lutando, de novo o inimigo vem para cima. E olha que é interessante, nós lemos o 15, nós lemos o 21:15, mas do 15 até o 22, entenda isso, nós lemos o 15, no 18, desculpe, diz assim, e aconteceu depois disso, que houve em Gobe outra peleja contra os filisteus. Olha, presta atenção, é outra, não é a mesma. No 15, de novo, no 18, 2 versículos depois, ainda outra peleja contra os filisteus, digo de novo. No 19, ainda mais outra peleja contra os filisteus, diga de novo. Meu Deus. E não acabou não. No 20, diz assim, ainda houve também outra peleja contra os filisteus, diga assim de novo. De novo. Entendeu, irmãos? Olha a situação. De novo. E se você perceber, essas lutas são tudo contra gigantes. Então olha só a situação. Davi está lutando de novo. Só um minutinho. Davi está lutando de novo contra os filisteus. Davi está lutando de novo contra gigantes. E só do 15 ao 22, tem 4 gigantes. 4 gigantes. Mais do que Davi matou lá no início do seu ministério, vamos dizer assim, quando ele mata o primeiro gigante, quando eu comecei a ler. Então é um total de quantos gigantes? Em 1 Samuel, em 2 Samuel 21, tem 4 gigantes, 4 filisteus. E lá, em 1 Samuel 17, tem mais um filisteu. 5 gigantes, tudo parente, tudo gente, farinha do mesmo saco. Aí você vai entender que eram quantos gigantes? Sim. Todos esses gigantes, por estar numa ocasião de guerra, todos eram convocados. Eram tudo parentes do Golias. Eram tudo irmãos do Golias. Lembra que Davi, quando foi à guerra, todos os seus irmãos estavam lá na guerra?
E Davi chega. Agora você vai entender por que Davi pegou 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas Davi pegou? Sabe por que Davi pegou 5 pedrinhas? Não é porque ele pensou que eu podia errar uma, não. Se eu errar, eu tenho outra. Se eu errar, eu tenho outra. Se eu errar, eu tenho outra. Não. Davi pegou 5 pedrinhas. Porque ele falou assim, tem uma para cada um. Se vier todo mundo, tem uma para cada um. Porque para Davi sabia, porque a peleja não era ele que ia lutar. Porque ele disse para o gigante, você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a qual você tem afrontado. É por isso que ele pegou 5 pedrinhas. Mas os outros, deu no pé. E ali só morreu Golias, mas aqui está de novo, irmãos, esses homens lutando contra Davi. O mesmo povo, a mesma coisa. Na vida cristã, quero trazer isso para o seu dia, para o meu dia. Na vida cristã não existe apenas uma luta, um problema. Não é porque você venceu uma guerra que você não terá outra. E se você observar o quanto isso é real, entenda bem, não é porque nós acabamos de vencer uma guerra que não verá outra. Todos os dias nós estamos em luta, todos os dias nós estamos pelejando, todos os dias, diga todos os dias. Olha só, em Lucas capítulo 4, versículo 3, isso aconteceu até com Jesus. Com Jesus. Jesus foi tentado por 40 dias por Satanás. 40 dias. E no final, no versículo 13 de Lucas 4, vai dizer assim, tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Em outras traduções vai dizer assim, e ausentou-se o diabo por algum tempo. Entende, irmãos? Até com Jesus. Lembra que quando Pedro foi tentar tirar Jesus da cruz, desanimar Jesus do propósito, tirar Jesus do propósito pela qual ele vinha vindo, e lá no Getsêmani, Pedro fala, Senhor, o Senhor não vai para a cruz, não? O que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim? Ele não falou para trás de mim, Pedro. Eu vou para trás de mim, Satanás. Era de novo Satanás tentando tirar Jesus do propósito. Então a vida não é um parque de diversão, é um ambiente de aflição, de guerra. Jesus falou, neste mundo vocês terão aflições. Então a vida é um lugar de aflições, de guerra. Efésios vai dizer que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra sangue, mas nós lutamos sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes celestiais da maldade. Gente boa, né? Nós lutamos contra esse povo todo, todos os dias, e às vezes, as guerras se repetem com os mesmos personagens, os mesmos filisteus e os mesmos gigantes. Talvez você pergunte, por que passamos por tantas guerras? Por que passamos por tantas lutas? Porque guerreiros se formam em ambientes difíceis. Guerreiros não se formam em ambientes tranquilos. As guerras estão nos forjando, está forjando eu e você, para o propósito que Deus tem a fazer através de mim e você. As guerras nos dão resiliência, a guerra nos dá capacidade de suportar. Você é mais forte do que você pensa. E é guerreando que você descobre isso. A guerra, irmão, faz com que, lógico, a gente quer ambiente de paz, quer tranquilidade, quer sossego, quer sombra e água fresca. Mas num ambiente desse, você não vai crescer. Num ambiente desse, você não vai se superar. Num ambiente de sombra e água fresca, você não vai ver o poder de Deus na sua vida. Num ambiente de sombra e água fresca, você não vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Então nós estamos aqui neste mundo viajando, eu tenho falado isso nos últimos tempos. Nós estamos nesse mundo viajando, e nessa viagem, nesse percurso, nesse caminho, não é caminho aplanado, não é céu de brigadeiro, é tempo de luta, de batalha. Jesus falou, vocês vão ter aflição, mas olha, não desista pelo cansaço, tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. Você está aqui cansado, irmão, não desista por causa do cansaço. E se você lembrar de tudo que você passou, e que antes de passar por várias vezes, você disse assim, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Se eu for contar que experiência de quantas vezes eu
estava cansado. E pensei, chega, eu vou parar com isso. Eu vou parar com isso. Mas Deus não permitiu. Deus me deu forças. E aí eu venci aquela batalha. Aí hoje eu olho e falo assim, caramba, eu achei que eu ia morrer, mas eu estou aqui. A pandemia veio, mas você está aqui. Quantos morreram, mas você está aqui. É porque Deus tem propósito para você nesse tempo. Quantos já quebraram, mas você está aqui. Quantos estão passando fome, mas você está aqui. Quantos momentos difíceis você passou, mas você está aqui. É porque Deus tem te sustentado. E você não desistiu por causa do cansaço. Muitas das vezes, somente quando vamos para a guerra que nós descobrimos as armas que nós temos. Eu gosto de quando Deus chama Moisés, porque é fácil, é isso que acontece com a gente. A gente pode fazer uma boa analogia. Quando Deus chama Moisés em Êxodo 3 para uma guerra, Moisés está de boa, apacentando já o rebanho do seu sogro lá, tranquilo, com um cajadinho de pastor na mão. E Deus aparece para ele naquela sarça que queimava, mas não se consumia. Deus fala para ele assim, rapaz, vamos para uma guerra. Ele fala, guerra? Estou tão de boa aqui, guerra? É guerra. E não é uma guerra contra o Zezinho, o Guinho e o Luizinho, não. É a guerra contra a maior potência do mundo. O Zezinho, o Guinho, é só para quem conhece. Alguém ficou boiando aí, só para quem tem mais de... Preciso me contemporalizar aqui, eu fico dando os exemplos aqui de 1970 e pouco aí. Quando sabe quem é o Guinho, o Zezinho, o Luizinho aqui? Ah, então estou ficando velho sozinho não. É contra a maior potência do mundo. Era contra o Egito. Ei, meu irmão, mas Moisés vai dar várias desculpas. Mas, eu falo mal, eu não sei nem conversar direito, eu não, manda outro, eu vou chegar lá e eles vão perguntar quem foi que me mandou, eu não vou nem saber o que dizer. Mas escuta isso. Escute isso. Mas é na guerra que você descobre que aquilo que você tem em suas mãos não era apenas para apacentar ovelhas, mas era uma poderosa arma de guerra. Ele estava com aquele cajado na mão, achando que aquilo era para apacentar ovelhas, mas aquele cajado, meu irmão, fez grandes coisas, era uma poderosa arma de guerra. O mar vermelho foi aberto, aquele cajado transformou em cobra e comeu as cobras dos outros magos, aquele cajado foi enviado pragas para aquele Egito, aquele cajado foi uma arma poderosa. Eu pergunto a você, o que você tem na sua mão que você está achando que é algo que não tem a menor significância? É isso que Deus vai usar para te dar um grande livramento. É no ambiente de guerra que você se reinventa, que da fraqueza você tira forças. Meu Deus, eu tenho uma pregação sobre isso, que um dia eu vou trazer, em Hebreus, no capítulo 11, no finalzinho dele, nós estamos falando sobre a galeria da fé, nas quintas-feiras, e no finalzinho, versículo 34, de Hebreus 11, vai dizer assim, que aqueles homens daquela galeria, esses heróis da fé, que nós estamos falando aqui de quinta-feira, que tem sido bênção. E se você quer crescer na sua fé, vem aprender mais. A fé é gradativa. A fé é um crescimento, é um passo a passo. Você vai crescendo na fé. Jesus, quando falou para Pedro, falou que a fé dele era uma fé pequena. Mas quando Jesus encontra aquela mulher cananeia, ele vai dizer, mulher, grande é a sua fé. Então entendo que tem fé pequena e tem fé grande, mas ela, passo a passo, você vai crescendo. E eu quero crer que em nome de Jesus, essa igreja, no final desses 10 episódios, nós vamos sair daqui com a fé grande. Fé grande. É grande. Mas no final, ele fala assim, todos esses heróis vão dizer assim, da fraqueza, eles tiraram forças. Quando pensaram que não tinha mais jeito, quando estavam cansados, fraquejados, eles tiraram força. Isso é por isso que o apóstolo Paulo fala, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu vou entregar nas mãos deles aquilo que eu não consegui fazer. Então, repita comigo, de novo. Se você estiver passando por uma guerra financeira, por uma guerra profissional, por uma guerra familiar, por uma guerra conjugal, talvez você está passando por uma guerra de saúde, ela pode passar, e vai passar em nome de Jesus, mas entenda a coisa, ela pode vir de novo. E existem pelo menos 3 tipos de cansaço: o cansaço físico, emocional e espiritual. Deixa eu explicar isso de uma forma bem simples.
E cada um, acredito que muitos de nós já viu isso. Sabe quando você está na sua casa e você tem uma tomada, e você pega naquela tomada e coloca ali um adaptador, e ali você puxa uma extensão, e aí você vai ligando coisas naquela tomada. Tem uma tomada lá em casa que ela é super competitiva, impressionante. Na sua casa deve ter uma também. Tem um monte de coisa ligada nela, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando, vai ligando. E aí o que acontece? Tem uma sobrecarga naquela tomada. E aí o que acontece? O disjuntor desarma. O disjuntor cai. E a primeira expressão que nós temos, nossa, queimou, morreu aqui. Morreu meu aparelho, queimou meu aparelho. Queimou aqui, morreu. Não, não morreu. Só desligou, só caiu. Muitas das vezes o disjuntor do casamento, o disjuntor da família, o disjuntor do trabalho, do seu ministério, anda caindo, mas isso não significa que ele queimou, não significa que morreu, só desligou. Está entendendo? Diga amém, por favor. Às vezes, você conecta tantas coisas nessa tomada, às vezes a sua casa está apagada, porque a tomada está sobrecarregada. Às vezes você coloca tanta coisa, que aí quando você para de vez. Eu conheço várias pessoas assim. Porque vai ligando, e vai fazendo, e vai acumulando. Trabalho, casa, igreja, filho, família, sociedade, pressão. Você vai conectando, faço, vou fazendo, arrumo tanta coisa. Quando de repente, a pessoa some, desaparece, deixa o ministério, deixa a igreja, larga o marido, larga a esposa. A pessoa dá um surto, fala que para mim acabou tudo, desiste. Mas na verdade, não morreu. Ei, sua família não morreu. Seu casamento não morreu. Ei, a educação do seu filho não morreu. É que não tem mais jeito. Escute isso. Só desligou. Às vezes você acha que você vai lá. Só que se você não fizer nada e for lá ligar o disjuntor de novo e não desconectar nada da tomada, vai acontecer o quê? Vai cair de novo. Às vezes nós estamos extremamente cansados, porque estamos sobrecarregados. Precisamos ajustar a carga e administrar melhor as coisas. Entenda isso, não desista, porque não morreu, apenas desligou. E é importante você descobrir qual é a tomada da área da sua vida que você precisa desconectar algumas coisas que estão sobrecarregando. E pode ser que não seja apenas coisas. Às vezes, precisamos desconectar pessoas. Estão me entendendo? Diga amém. Às vezes tem pessoas que nos sobrecarregam tanto, tem pessoas que nos sugam tanto a nossa energia, que nós não temos tempo depois para cuidar daquilo que realmente Deus confiou a nós. O rebanho, Deus confiou a nós. O propósito de Deus não é que você ande sobrecarregado, porque Ele mesmo. Em Mateus 11, 28, diz assim: ei, vem a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E a gente não vai nele, a gente foge, a gente surta e foge, porque cansaço não é sinônimo de fraco, de fraqueza. Um cansado não significa que ele é fraco. O cara está cansado, você é fraco. Não, não é isso. Só se cansa quem está fazendo algo, quem está guerreando, quem está pelejando, quem está batalhando. E eu quero destacar pelo menos duas coisas que podem fazer você se cansar. Olha bem, dentro do contexto, a Bíblia diz que Davi se cansou logo no versículo 15. Tinha mais 4 guerras na sequência, mais 3 guerras na sequência. No 18, 19 e no 20. No versículo 15, Davi se cansou. Por que Davi se cansou?
Porque às vezes, o que faz eu cansar é quando eu me envolvo tanto na luta dos outros, que quando eu vou lutar a minha, eu já estou cansado. Vou repetir. Às vezes eu me envolvo tanto nas guerras de outras pessoas, que quando eu vou lutar a minha, eu já estou cansado. Davi, se você olhar do versículo 1 até o versículo 14, ele está resolvendo o problema de Saul. Ele está resolvendo guerra que o outro fez. Ele está resolvendo problema de outros. Quando Josué entra na terra prometida, e passa o rio Jordão, as muralhas de Jericó vão por terra, e o povo que está naquele lugar ali começa a ver Israel conquistando, Deus com ele, conquistando tantas coisas. Tinha um povo ali chamado Gibeonitas, e este povo chegou diante de Josué, parecendo que eram os estrangeiros, e olha, vamos passar aqui, mas eu quero que você faça uma aliança comigo, não mata meu povo, você promete isso? Você jura perante Deus que você vai fazer isso? Disfarçaram lá, sabe? Como uns coitadinhos. E Josué olhou e falou, tá bom, eu faço uma aliança com você, não vou matar vocês. Só que aquele povo, depois descobriu que não eram tão coitadinhos assim, mas já estava feita uma aliança, não houve guerra, não houve briga, está tudo certo. E aquele povo não foi exterminado. Só que quando Saul assume o reino, Saul vai matar esses caras. Mas Josué tinha prometido diante de Deus, jurado diante de Deus, que aquele povo não seria destruído. Mas Saul vai e dizima, faz um estrago, irmãos, quebrando a aliança que havia sido feita. Muito bem, problema de Saul, guerras de Saul, complicações que o Saul arrumou para ele, e ele que se virasse com elas, mas não. O que acontece? Passa 3 anos de fome, a terra começa a ter problema, e Davi vai lá, meu Deus, o que está acontecendo? Aqui não dá nada certo, as coisas estão complicadas, e o que está acontecendo com essa terra, o que está acontecendo com esse povo? E Davi vai e consulta Deus, Senhor, o que está acontecendo? E a verdade é o seguinte, aquela maldição estava caindo sobre a terra por causa do Saul, e Davi vai nos Gibeonitas, e fala com ele, o que vocês querem que a gente faça? O Gibeonita fala assim, olha, eu quero que você me arrume 7 camaradas aí da linhagem de Saul, para que eu mate eles em vingança. E Saul vai, e o Davi vai, cata aqueles caras lá, vai atrás de quem é, onde está, pega, leva para os Gibeonitas enforcam ele, aí daqui a pouquinho a mãe deles vai lá, não deixa eles ficarem sendo comidos, irmão, um rolo que você não tem ideia, não deixa os bichos comer os filhos dela, depois de morto. E Davi vai, pega os cadáveres ali, e leva para enterrar, a função danada. Daí veio a guerra, e aconteceu? Davi já estava cansado, porque ele estava lutando a guerra de outros, quando foi para lutar dele, quando o problema chegou para ele estava cansado. Estão me entendendo? Diga amém, por favor. Quando eu me envolvo tanto com as lutas dos outros, que quando eu vou lutar as minhas, eu já estou cansado. Ajudar é uma coisa, lutar a guerra de outro é outra. E às vezes, não aqui, tá, gente? No campus, na Central IBC, não tem isso. Estou falando de outra igreja, porque às vezes você vai visitar outra igreja, às vezes, por aí, tem gente que não faz nada, não é que não, tá? E quer que você faça tudo por ele. A pessoa está passando por um problema tão grande, a pessoa passando dificuldade, já viu o crente 6 horas? Ou 6 horas por mim aí? Pastor, 6 horas, você ora por mim? Pastor, você jejua por mim? Pastor, você faz uma campanha por mim? Irmão, você ora por mim? Intercessão, você ora por mim? Fulano, você... Bom, irmão, mas quantas vezes você entrou no seu quarto, fechou a porta e passou ali uma madrugada orando ao Senhor, clamando a Deus? Porque eu posso te ajudar, mas essa guerra é sua. Devemos ajudar, sim. A gente só não deve trazer para nós a guerra que é de outros. Eu lembro que uma vez eu fiquei com tanta raiva de mim mesmo, que eu cheguei na casa do meu primo,
Eu era jovem ainda, faz muito tempo não, mas eu era jovem ainda. E o carro da minha prima tinha quebrado. E ele não estava dando a garoinha, e ele não estava ligando o limpador do para-brisa. Ela não pediu nada, ela só comentou que o carro estava com problema. Eu fui, não, mas vou mais para você. Chamei o meu primo, isso eram as 8 horas da noite. Era um Fiat 147, irmãos, sangue de Jesus para esse carro. Era um Fiat 147, nós levamos um tempo para sacar o volante, já levou quase 1 hora só para sacar o volante. E nós fomos mexendo, meu primo, coitado, ele está com raiva de mim até hoje. Nós fomos mexendo, sumiu, irmãos, umas esferinhas. Bom, resumindo. E ela ia trabalhar no dia seguinte. 3 horas da manhã, eu fui embora para casa, e o carro não estava arrumado, deixei meu primo lá com problema. Sabe quando o problema não é seu, você chama? No outro dia, eu estava só o bagaço da laranja, na hora que eu fui trabalhar. E eu escutei ela falar, lá dentro com a mãe dela, o que está acontecendo? Eu não pedi nada. Entenda isso, irmãos. Às vezes, nós estamos trazendo para nós guerras que não são para que nós lutemos. Se preocupa tanto com os filhos dos outros, se preocupa tanto com o casamento dos outros, se preocupa tanto com a empresa do outro, se preocupa tanto com o trabalho do outro. Quando vem uma luta que é 10, 15% do que o outro está passando, você já não tem mais força para lutar, você está cansado. Você está cansado, aí você fica estressado, aí você arruma uma encrenca danada, está me entendendo? Diga amém. Cuidado, para não se comprometer tanto com os problemas dos outros, e não ter força para resolver os seus. Porque aí você pode desistir, pelo cansaço. Segundo, a jornada da vida nos cansa. Eu tenho falado tanto isso, ainda volto a dizer agora. Mas olha só, aí não tem nada errado de cansar, gente. Eu quero que você entenda isso. Não tem nada errado de cansar, como eu disse. Só cansa quem está fazendo algo. Só cansa quem está na luta. Só cansa quem está na peleja. O que nós não podemos é deixar que o cansaço nos pare. Que o cansaço nos sobrecarregue. Que o cansaço nos irrite. Que o cansaço nos estresse, que o cansaço não faça que nós lutemos as nossas guerras, porque estamos cansados de lutar a guerra dos outros, porque a própria jornada da vida nos cansa. Em João capítulo 4, versículo 6 vai dizer assim, havia ali o poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem. Quem estava cansado aqui? Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Meu irmão, se Jesus cansou, você acha que você não vai cansar? Se o próprio Jesus parou para descansar, você acha que você não vai parar? Não tem nada errado eu e você cansarmos. Jesus parou para descansar. Na caminhada da vida temos que nos assentar e descansar. O problema não é descansar, o problema é deixar o cansaço dizer para você que é o fim. Isso pode acontecer, porque isso aconteceu com um homem que poucos se veem como ele na Bíblia, um homem que orou e não choveu, um homem que orou e fogo desceu do céu, um homem que tinha um relacionamento tão grande com Deus, que quando ele não morreu, ele foi levado aos céus, num redemoinho. Um homem que alguém viu ele como o seu moço que andava com ele, Eliseu, falou assim, pede o que você quer, eu quero o dobro do que tem em você, eu quero porção dobrada desse Espírito que age na sua vida. Um homem, irmãos, que é para ser referência, e é, para todos nós, mas ele cansou, e ele parou, e deitou, debaixo de uma árvore, no deserto, cansado, fadigado, e falou, Senhor, chega para mim, eu parei, para mim já deu, tira minha vida e me leva contigo, eu quero a morte, parei porque eu estou cansado demais. Isso aconteceu com Elias. Então, se aconteceu com Elias, pode acontecer conosco, então nós temos que ficar atentos. Então o problema não é cansar, o problema é parar e deixar
o cansaço dizer para você que é o fim. O problema não é cansar, o problema é você não aceitar que está cansado. Esse é outro problema. Assuma. Ei, irmão, nós não somos super-homens. Você não é uma super-mulher. Você não é uma mulher maravilha. Nós nos cansamos. Cansamos da jornada. Cansamos da caminhada. O fardo, às vezes, que nós carregamos, principalmente quando nós jogamos dos outros junto, é pesado. O problema não é cansar. O próprio Jesus cansou e parou para descansar. Assuma que está cansado. E eu quero dizer uma coisa para você. Se você está cansado pelas lutas, pelas jornadas desta vida, eu quero dizer para você que você tem algo que você está fazendo hoje que você talvez não percebeu. Jesus parou para descansar aonde? Junto ao poço. Diga, junto ao poço. Então, parar de descansar, tem que descansar no lugar certo. Elias parou lá no meio do deserto, debaixo de um junco, numa árvore, num lugar seco, que não tem nada para aproveitar. Mas Jesus parou junto ao poço, isso é um aprendizado para nós. Então, se você está cansado, eu quero dizer para você, você veio no lugar certo. Porque este lugar é poço de água fresca para a sua alma, porque aquele que é a fonte de água viva está aqui. E Ele convida você nessa manhã a sentar-se com Ele no esconderijo do Altíssimo e a descansar na sombra do Onipotente. Descanse à sombra do Onipotente, meu irmão. Você está no lugar certo, porque Jesus está aqui e Ele é a fonte de água viva. Aqui tem água fresca para você beber. Você chegou aqui hoje cansado. Tem gente que está tão cansado, assim, pastor, não vejo a hora de você parar de falar, quero ir embora para casa. Não faça isso. Porque a palavra que está sendo ministrada sobre a sua vida, ela tem que ser para você, e ela é fonte de água viva. Vai saciando, vai tirando o seu cansaço, vai te dando alívio. Estou te mostrando para você que você pode descansar na sombra do Altíssimo, descansar na sombra do Todo-Poderoso. Você pode fazer isso quando você estiver cansado. Você só não pode desistir. Diga, desistir. E a boa notícia para você hoje é essa: se você está cansado, você está no lugar certo. E eu tenho outra boa notícia: neste lugar tem pessoas que Deus vai levantar para te ajudar. Não é para guerrear a sua luta e você ficar em casa, não. É para te ajudar. Porque realmente, verdadeiramente, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Em Êxodo capítulo 17, vai dizer que outra guerra. De novo, diga de novo. O povo de Deus estava sofrendo guerra. Em Êxodo 17, eu vou terminar aqui. Em Êxodo 17, vai falar que os amalequitas foram à guerra. Agora já não é os filisteus, é amalequita também. Mostrar para você que não tem só um tipo de inimigo, não. Os amalequitas, mas é tudo farinha no mesmo saco, viu, irmão? Os amalequitas, é assim como os principados, potestades, dominadores do mal, desse mundo tenebroso, é tudo farinha no mesmo saco, mas não é um tipo só. Os amalequitas juntaram e foram à guerra contra Israel. E a Bíblia nos fala que Moisés subiu no monte. Josué foi com o povo guerrear. E Moisés sobe no monte. E a Bíblia nos fala que enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, o povo estava ganhando. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo estava ganhando. Mas as mãos de Moisés se cansaram. Diga, cansaram. Eu vou ler para você. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas. Êxodo 17, 12. Eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, fizeram ali um assento, uma cadeira para ele de pedra, para que ele se assentasse. Arão e Ur, diga Arão e Ur, mantinham a mão de Moisés erguida. Diga ajuda. Quando você está cansado, você precisa de ajuda também. Moisés fez até onde deu, segurou até onde ele conseguiu.
Mas tinha a hora que cansou. E na hora que cansou, na hora que ele parou de guerrear, porque o povo estava lutando com armas naturais, materiais, com espada, com lança. Mas Moisés estava lutando uma guerra espiritual. E eu quero dizer para você que guerras espirituais cansam muito mais do que guerras materiais. Guerras espirituais nos cansam muito mais do que guerras naturais. E cansou, e Arão e Hur estavam ali, e ajudaram ele, cada um de um lado, de modo que as mãos permaneceram firmes, até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Ele derrotou a luta natural. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve isso. Entenda, eu estava falando isso na classe do batismo. Existem memoriais que nós precisamos levantar em nossa vida. Porque nós temos uma facilidade enorme de esquecer aquilo que Deus fala conosco. Nós temos uma facilidade enorme de esquecer aquilo que Deus realiza por nós. Se você não cuidar, tudo que Deus está falando para você aqui hoje, todo o ensinamento que Deus está trazendo para a nossa vida aqui nesta manhã, você pode não pôr em prática, porque você pode esquecer. Então sempre tinha um memorial. Aquela vitória foi uma vitória muito grande. E Deus mandou que Moisés fizesse ali um memorial. Assim como o povo, quando entrou na terra prometida, passando o Jordão a seco, Deus falou assim: ó, tira 12 pedras aí do fundo desse rio. Levanta aqui um memorial. Para quê? Para que vou tirar 12 pedras do fundo do rio? Porque quando alguém perguntar para os seus filhos, o que é isso aí? Você vai dizer assim: nós passamos o Jordão a seco. Isso aqui é para lembrar que o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus vivo, é um Deus que trabalha, é um Deus que abre rio, é um Deus que abre mar, é um Deus que dá vitória, é um Deus que dá alívio ao cansado, é um Deus que libera o sobrecarregado, que alivia, é um Deus que faz você descansar, é um Deus que tem uma fonte de água viva jorrando na sua vida. É Ele, é para lembrar dEle. Por que comemoramos a ceia? Para lembrar do sacrifício lá na cruz do Calvário. Lembrar de quão grande salvação Deus nos deu. E o próximo domingo é o domingo de ceia. Próximo domingo é o domingo de ceia. Você não pode ficar de fora. Fechado esse parênteses. E olha só. Depois dessa grande vitória, quem deu a vitória foi o? Quem deu a vitória foi o? Senhor. Entenda isso. Você pode lutar com as suas armas naturais e deve fazer isso lá no trabalho. Lutando, trabalhando, esforçando, guerreando. Você tem que fazer isso, isso é importante. Porque Deus falou para Josué: esforça que eu te ajudo. Esforça que eu te ajudo. Você pode estar lutando guerras espirituais. Você pode estar, talvez não com as mãos erguidas, mas com os joelhos dobrados, clamando ao Senhor por um ente querido, por uma doença. Você pode estar clamando ao Senhor por um filho, por um marido, pela esposa, pela sua família, pelo seu trabalho. Isso está tudo certo, tem que fazer guerras espirituais. Mas entenda uma coisa: sempre quem vai dar vitória é o Senhor. E Deus requer o que de mim e você? Não se esqueçam, eu vou dar vitória, eu dou a vitória, sou eu que dou a vitória. A vitória pertence ao Senhor, é Ele que faz. Mas você não pode esquecer que foi Ele que fez. Por isso que Ele falou aqui para Moisés: olha, escreve isso num rolo. Falou para Moisés: escreve isso num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei com que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo dos céus. Moisés construiu um altar. Olha só, é que Moisés era. Deus falou assim: ó, você faz um rolo aí, para depois o pessoal leva. Moisés falou: tá bom, Senhor, mas eu quero fazer algo mais. Posso fazer algo mais? Moisés construiu um altar. E chamou aquele altar Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Ah, meu irmão, entenda isso. Moisés se cansou de ficar com as mãos erguidas, mas Arão e Hur estavam ali ao seu lado para ajudar. E no final da batalha,
foi vencida, porque tinha alguém que se ajudou Moisés, esse cara com a mão erguida. Tem alguém que não desistiu de ficar lutando lá, mas teve alguém que segurou a área espiritual junto. E a batalha foi vencida, e eles erguem a bandeira da vitória. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida. Cadê o músico? Pode subir aqui, Andrei. Eu estou finalizando. Eu tenho algo da parte de Deus profético para a sua vida nessa manhã. Estenda as tuas mãos o mais alto que você puder. Se você entrou aqui hoje cansado, eu quero que você saiba que aqui neste lugar tem Arão e Hur para ajudar você a não desistir. Moisés venceu aquela guerra e construiu um altar e chamou aquele altar: o Senhor é a minha bandeira. Com as tuas mãos erguidas eu quero dizer: receba essa palavra. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu declaro que em nome de Jesus, que você também vai erguer uma bandeira, e essa bandeira não será bandeira de rendição, essa bandeira será bandeira da vitória, porque o Senhor está declarando isso para a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você não vai desistir. Você não vai erguer a bandeira da rendição, não. A bandeira que você vai erguer é a bandeira da vitória. Porque mesmo cansado, pessoas estarão aqui para te ajudar. Tem um grupo de intercessores. Família é isso, gente. Família é isso. Aqui existe uma família, um povo de Deus que te ama. Às vezes você está chegando, mas você chega e sai, não faça relacionamento. Esse conecte que em nome de Jesus nós vamos levantar faz parte de você fazer relacionamento. Nós estamos levantando aqui em breve, no mês de agosto já, mês que vem, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, vai ter aqui jovens, conectes, vai ser bênção. Nossa igreja tem apenas 3 meses de vida. E eu sei que Deus tem algo para fazer nesse bairro, porque desde o primeiro dia que eu entrei aqui, a minha alma ardeu neste lugar. Isso que já era um ponto de pregação da palavra de Deus, já era um lugar abençoado pelo Senhor. E Deus falou comigo: a minha palavra continuará sendo pregada neste altar. Se envolva. Tem Arão e tem Hur aqui, homens e mulheres aqui, para ajudar você nessa vida, nessa luta espiritual que você está passando. Você só não pode desistir. Você não vai erguer a bandeira da rendição. Você vai erguer uma bandeira da vitória. Eu convido você a se colocar em pé. Eu quero perguntar se nessa manhã tem alguém aqui no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, que entrou aqui sabendo que do jeito que está, não tem como Deus lutar a sua guerra, porque você decidiu sair do campo de batalha, você decidiu abandonar, você se rendeu, levantou a bandeira da rendição e se rendeu as propostas deste mundo, rendeu as amizades, rendeu aos convites, rendeu a relacionamentos que te afastaram daqui, te afastaram da presença do Senhor, te afastaram dos caminhos eternos, te afastaram você do poço de águas vivas, de águas cristalinas, de águas frescas. E você está cansado, mas você tem parado para descansar em lugar que não tem alimento, e você já está levantando a rendição. Para mim, chega, não quero mais, não dá mais. Eu quero dizer para você que você tem a oportunidade hoje de declarar: o Senhor é a minha bandeira. Mas para você fazer isso, você sabe que tem que fazer um concerto com Ele. O demônio não é a bandeira daquele que não tem compromisso com Ele, que não está nos caminhos dele. Mas o Senhor está te chamando. Ei, filho, por que você foi para longe? Ei, filha, você era tão ativo,
Você era tão envolvido. Por que você afastou dos caminhos? E está aí, lutando, sozinho. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir. Mas o Senhor quer hoje te dar alívio, te dar alimento, te dar forças, te dar amigos, dar pessoas, voltar novamente o Espírito Santo de Deus a habitar em você, para que você tenha forças para permanecer de pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui na frente. Você que nunca disse sim para Jesus, nunca disse sim para Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente também. Eu quero fazer o terceiro convite para você que está guerreando de novo, e você está cansado, e você precisa hoje, sair daqui fortalecido, sair daqui hoje fortalecido. Eu quero orar por você, para que o Senhor te dê força, te dê estratégias, para que você possa lutar, e sair daqui indo contra este inimigo, indo contra esse problema, contra essa luta, de uma outra perspectiva, sabendo que o Senhor está lutando essa guerra, sabendo que tem irmãos e irmãs aqui, ajudando você em oração. E eu quero fazer isso, eu quero ser um Ur aqui, eu quero ser aqui um Arão aqui, para segurar as tuas mãos aqui, e dizer: ei, eu estou com você, estou orando com você, e nós estaremos orando também todos juntos. Está difícil, irmão, está cansado, não tem nada errado nisso. Isso não é sinal de fraqueza, só é sinal que você cansou. Mas hoje você pode sair daqui, hoje você pode sair daqui fortalecido, com essa palavra que o Senhor falou. E eu quero orar por você. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor, sai do seu lugar, vem receber oração, vem receber ajuda, assim como Ur e Arão fizeram para Moisés. Não perca essa oportunidade. Deus falou contigo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Você que está aqui, ergue as suas mãos bem alto. Ergue bem alto. Nós vamos orar. Soberano e eterno Deus, Senhor, Deus, tu tens feito algo essa manhã, Pai, que ficarão em memorial diante de ti, Pai, por muito tempo, Senhor. Eis que nesta manhã o Senhor fez algo aqui neste lugar sobre essas vidas, Pai, que elas jamais se esquecerão, porque nesta manhã o Senhor está trocando bandeiras de rendição. Aleluia. O Senhor está trocando bandeiras de rendição por bandeiras de vitória, Pai, por bandeira de vitória, Senhor. Está dando renovando a força daquele que está cansado, Pai. Deus, e que o teu povo, Senhor, sempre, Pai, sempre que estiver cansado, procure descanso nesta fonte de água viva que é a tua palavra. Que esse povo, quando estiver cansado, Senhor, seja acolhido no esconderijo do Altíssimo, e que descanse na sombra do Onipotente.
Oh, meu Deus, renova forças nessa manhã, Pai. Dá vigor àquele que está cansado, Senhor, em nome de Jesus. E saiamos daqui debaixo de uma nova perspectiva, sabendo que o Senhor está levantando homens e mulheres, Pai, para nos ajudar em oração, para pelejar conosco, para nos sustentar espiritualmente. E aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós não vamos desistir. Estenda tuas mãos para cá. Eu ministro sobre a sua vida uma semana de vitórias, uma semana de guerras vencidas, uma semana de renovo espiritual, uma semana de portas abertas. Ministro sobre a sua vida uma semana de proteção para a sua família. Ministro sobre a sua vida uma semana de vitórias, que os anjos do Senhor guardem a sua saída e a sua chegada. Ministro sobre a sua vida uma semana de contratos novos sendo abertos, fechados. Ministro sobre a sua vida livramento de acidentes, livramento do mal. Ministro sobre a sua vida diagnóstico médicos sendo mudados. E o tempo de graça do Senhor, o tempo da presença do Senhor, e que o amor de Deus Pai, a graça de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, desde agora e para sempre. E se você quer, diga amém.